Em caso de despressurização, máscaras cairão automaticamente. Coloque a máscara de oxigênio primeiro em você e depois ajude os outros caso necessário. Essa frase, muitas vezes vinculada ao cuidado pessoal, pode estar atrapalhando a sua vida. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o porquê. Se você não me conhece, eu sou a Kellen Lubrigatti, eu sou coach especialista em Feng Shui e hábitos, e aqui no Movimento 8 Elementos eu falo um pouquinho mais sobre o Gua da Criatividade, que tem tudo a ver com hábitos, metas e ações para alcançar os seus objetivos. Nossa missão no Movimento 8 Elementos é te ajudar a entender como o seu lar influencia na sua vida. Afinal de contas, tudo que te envolve te desenvolve. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o cuidado pessoal e como você pode trazer hábitos no seu dia a dia que vão fazer muita diferença na sua vida. Venha comigo desenvolver a sua casa e a sua vida. Apesar de usarmos muito a frase do avião como referência para se colocar em primeiro lugar e cuidar de você, essa frase traz essa pegadinha, porque ela é muito específica. Em caso de despressurização, o que isso quer dizer? Isso quer dizer em caso de emergência, ou seja, nós estamos vinculando você cuidar de si mesmo somente a casos de emergência. E muitas vezes isso acaba de maneira inconsciente, fazendo com que você pense nesse cuidado pessoal somente quando alguma coisa dá errado e não no seu dia a dia. Isso é uma questão que nós precisamos cuidar muito. Por quê? Quando chega no ponto da emergência e que você precisaria ajudar outra pessoa, se você não está com o seu básico, o seu cuidado mínimo pessoal em dia, você não tem energia e disposição nem para se ajudar, quanto menos para ajudar aqueles que estão ao seu redor. Então nós precisamos tirar essa frase e parar de viver nesse modo de emergência, onde a gente chega no limite e quando a gente está no limite, entra numa emergência e nessa emergência a gente corre tentar recuperar o nosso cuidado pessoal, o nosso cuidado básico. E ao invés disso, nós temos que trazer isso como hábitos para o nosso dia. Se você não sabe, a construção de um hábito ela é feita através da repetição. Estudos indicam que a média é de 66 dias e que dependendo da complexidade do hábito pode demorar mais de 200 dias para que aquela atitude de fato vire um hábito na sua vida. A magia do hábito, a parte muito legal do hábito é que você precisa se manter firme e disciplinado naquela atividade enquanto você está criando o hábito. Mas depois que você cria esse hábito, quando essa sinapse, esse caminho já está bem firme na sua mente, você não precisa mais da disciplina para manter ele ativo, porque você transformou aquela ação num caminho normal, que você não precisa de esforço cognitivo ou de motivação para realizá-lo. Nosso corpo ele é programado para criar hábitos, mas ele não diferencia hábitos bons de hábitos ruins. Ele simplesmente pega o padrão de repetição e cada vez que você repete essa ação, você reforça esse caminho na sua mente. Até que em um momento, quando você tem esse hábito criado, você não precisa mais pensar para fazer aquele hábito. Os hábitos mais citados quando a gente fala de criação de hábitos são escovar o dente, tomar banho. Você não pensa, vou começar a tomar banho e vou começar lavando tal parte do corpo, depois vou lavar outra parte do corpo. Você simplesmente entra nesse caminho, nessa trilha de tomar banho e toma o banho muitas vezes sem pensar. Então, a gente precisa trazer o cuidado pessoal
para o nosso dia a dia como hábitos. Dessa forma, quando a gente tiver um imprevisto, quando a gente tiver uma situação de emergência, aquilo vai fazer parte tão forte do nosso padrão de ação do dia a dia, que a gente vai estar bem o suficiente para conseguir lidar com aquela situação e muitas vezes conseguir continuar com esses hábitos de cuidado pessoal, mesmo durante algo inesperado. Então vamos falando um pouquinho sobre quais seriam esses hábitos, pensando no que seria o mínimo necessário. Eu colocaria aqui 3 questões que fazem muita diferença na minha vida quando eu cuido bem delas, que é o sono, o movimento e a água. São 3 hábitos que quando eu trouxe para o meu dia a dia, eles fizeram muita diferença. E de fato eu comecei bem aos poucos e fui aumentando a frequência ou a intensidade ou a maneira como eu cuidava deles, de pouquinho em pouquinho. Então vamos começar com o mais básico de todos, a água. Nós somos feitos de água, nós precisamos manter nosso corpo hidratado. Então, eu comecei colocando um copo de água quando eu acordo. E depois, com a ajuda de um aplicativo, eu fui mantendo esse hábito de tomar água tomar cada vez mais água ao longo dos dias. Eu percebi que isso tinha virado um hábito quando eu, em uma viagem, saindo da minha rotina, eu reparei que eu de fato estava sempre com uma garrafa de água na mão e que eu consegui manter ali um mínimo de 2 litros de água por dia sem ter que me forçar a tomar água. Isso virou tão natural que eu buscava água mesmo sem nem perceber. O segundo hábito que eu trouxe para minha vida, que fez muita diferença, foi me movimentar, né? Então, colocar ali uma atividade física regularmente na minha vida. Consegui também, né, no ano passado, implementar as corridas diárias. Então, todos os dias eu corro pelo menos 1 quilômetro, mas em geral 2 quilômetros. Então, eu me mantenho com esse movimento de 12 a 15 minutos, no mínimo, todos os dias. E com isso, eu senti uma melhora muito boa em várias questões da minha vida. O exercício físico também, você pode começar de maneira pontual e devagar, com exercícios curtos, básicos. Você fazer 3 flexões é melhor do que você não fazer nada. Então, comece com como você consegue. Você fazer 5 minutos de caminhada é melhor do que você não fazer nada. O importante é você escolher uma ação pequena e conseguir repeti-la diversas vezes. Porque lembra que eu falei lá no começo, o hábito é uma repetição que a gente vai marcando esse caminho na nossa mente. Agora vamos para o nosso terceiro hábito, que é o sono. O cuidado com o sono foi o terceiro hábito que eu coloquei na minha vida. Eu tinha certeza que eu dormia bem, porque eu não tinha referência de como era dormir bem. E ao aprender mais sobre a higiene do sono, sobre os cuidados com o sono, eu fui trazendo diversos hábitos na minha vida que melhoraram o meu sono. De mudar como eu consumo o café, a cafeína, até questões sobre o horário das minhas alimentações, o que eu faço logo ao acordar e tudo que eu faço ao longo do dia pensando no sono da noite. Não tenho tempo nesse vídeo para falar sobre tudo isso, mas se você se interessou, coloca aqui nos comentários que eu posso elaborar isso com mais cuidado e mais apreço em um outro vídeo. Então, cuide pelo menos desses 3 hábitos. Se manter hidratado, então tomar água. E aqui quando eu falo água e não líquidos. Então, o ideal é que você tome no mínimo 2 litros de água por dia. E água pura, só água mesmo. Se manter em movimento. Mexer o seu corpo. O corpo humano foi feito para estar em movimento, né? A gente foi feito para andar, para caminhar, para
caçar, para coletar comida, para se mexer, e a gente fica 8 horas por dia sentado na nossa cadeira e a gente não se mexe. Então, traga movimentos ativos, conscientes para o seu dia a dia. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Exercícios físicos ajudam a nossa saúde, a nossa imunidade, o sistema todo de funcionamento do nosso corpo, os nossos órgãos, e ajudam também a ter uma cognição melhor, a estudar melhor, a melhorar a memória e outras questões também cerebrais e mentais, além de ajudar muito na nossa saúde mental, né, em conseguir manter a nossa mente clara, tranquila, lidar com o estresse. E por último, o sono, né, um sono de qualidade, um sono aí de pelo menos 7 horas por noite, que você consiga passar diversas vezes pelos estágios do sono. O sono é uma coisa muito complexa, também vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então comece hoje, escolha pelo menos uma mini ação que você pode fazer em relação a cada um desses 3 hábitos e traga para o seu dia a dia. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado a desenvolver ainda mais o seu cuidado pessoal, colocar ele como prioridade na sua vida e que dessa forma você entenda que cuidado pessoal é um hábito e que você precisa dele no seu dia a dia para que você mantenha o seu estoque de oxigênio cheio e tenha esse tanque repleto e sempre completo para quando você precisar usar a sua máscara de oxigênio em alguma emergência e até ter disposição e a capacidade e a cognição para ajudar aqueles que estão ao seu redor. E lembre-se, traga consciência para os padrões que você repete, para os padrões que te envolvem, para que você desenvolva uma vida com propósito. Se você gostou desse vídeo e desse conteúdo, se inscreva aqui no canal Movimento 8 Elementos, ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos vídeos e manda esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo e que possa também se beneficiar quando aprender um pouquinho mais sobre os cuidados pessoais e como a gente não pode deixá-los somente para os momentos de emergência. Nós temos que manter os nossos hábitos de cuidado pessoal todos os dias para que o nosso tanque de oxigênio esteja sempre cheio e pronto caso a gente precise usá-lo. Conecte-se com o Movimento 8 Elementos também nas nossas outras redes sociais. Juntos, nós desenvolveremos a sua vida e o seu lar. Até um próximo vídeo.